Mateus capítulo 6. Hoje é dia dos pais. Eu quero compartilhar uma palavra aqui sobre paternidade e ansiedade. Você pode repetir comigo esse tema? Paternidade. E eu creio que Deus vai usar também essa palavra para ministrar o teu coração. Olha, você vê Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos pela vossa vida. Que mais? Pode abaixar um pouquinho? Não é a vossa vida mais do que o quê? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso em sua vida? Que mais? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Fala comigo então, paternidade e ansiedade. Você viu falando aí sobre côvado? Você pode pegar no seu braço aí o côvado, você pode pegar aqui, ó, no cotovelo e até a ponta. É a ideia de um côvado. Quando Jesus diz, qual de vós, quem pode acrescentar um côvado nos dias da vida? Então, na verdade, Jesus aqui está falando da paternidade do nosso Deus, que é Pai, e aconselhando os discípulos, ou exortando os discípulos, para que não ficassem ansiosos, inquietos com o dia da manhã. Mas veja bem, o que é ansiedade? Ansiedade é uma apreensão, não é? É uma expectativa. Quando Giselda me freou ali, que eu já estava vindo, eu falei, o que é? Quando Bruna pegou no microfone, aí eu fiquei na expectativa. Meu coração começou assim, será que ela vai cantar? Ela ficou tão chique. Será que ela vai cantar? E aí quando também passou para o momento do vídeo, eu falei, será que Melissa vai falar alguma coisa? Eu ouvi Melissa com o Vitor lá em casa agora de tarde, com um converseiro. Eu falei, mas que negócio é esse? Isso tem alguma coisa aí por trás disso. Pastor Eugênio é esperto, só não sabia assim, será que ela está mandando alguma mensagem para vir, para me entregar? Então eu fiquei na expectativa ali, fiquei naquela apreensão. E eu quero dizer que a ansiedade, ela não é ruim, faz parte da humanidade nossa. Sim, é igual ira. A Bíblia diz que você pode irar, mas não o quê? Ira não é pecaminosa, porque faz parte da nossa humanidade. Agora o problema é o que você vai fazer da ira. Você está na rua lá, igual aconteceu comigo, eu falei aqui centas vezes já. Eu com o carro, de repente, o carro apagou, tornou a apagar, e uma loura fez assim, ó. Eu tinha alternativa, me calar, né? Ou xingar a mãe dela. Se eu xingasse a mãe dela, poderia, de repente, ela voltar a xingar e virar aquele brigueiro, e eu pecaria. Então não é pecado a ira. Também a ansiedade, se você for ver, naqueles pecados da carne, de Gálatas, a ansiedade não faz parte. Porque a ansiedade faz parte da nossa humanidade e é interessante. Você já pensou, você tem uma pessoa que você faz uma surpresa para ela, igual foi feito aqui agora, a pessoa legal, mas não tem nem aí, legal, pessoa seca. Então as emoções são interessantes, não é verdade? Agora o problema é quando a ansiedade começa a te dar taquicardia, quando a ansiedade começa a te tirar uma noite de sono, noites indórmitas, quando a ansiedade começa a gerar em nós as doenças chamadas psicossomáticas, que eu sempre falo aqui. Mais de 80% de pacientes que estão procurando hoje uma clínica, procurando um médico, são pessoas que têm enfermidades que já transformaram, que está no físico, que tem como
causa as desordens emocionais, ansiedade, depressão e tudo mais, chamadas as doenças psicossomáticas. O que é psique? É a nossa alma, é a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos, né? Isso é a alma. E o que significa soma no grego? Soma no grego é a nossa carne, o nosso corpo. Por isso que hoje, e parabéns quem aqui é psicólogo, psicóloga, nós temos alguns aqui, é uma das profissões que vão estar em alta, sabia disso? Psicólogo, quem quiser fazer aí, olha, talvez hoje não está tão bem, mas vai ter, vê a pesquisa para você ver. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz o seguinte, que hoje essas doenças, e principalmente a depressão, ela está no ranking de 9º ou 10º lugar de aposentadorias e pessoas que estão aí, na verdade, eu diria, estagnadas. No ano 2020, a Organização Mundial da Saúde, quem quer ser psicólogo aí, olha, prepara para isso. Se você quer fazer um curso para ajudar, se você tem essa vocação, faça. A OMS diz que no ano 2020, essas doenças, e principalmente a depressão, vai ficar no 2º lugar. Primeiro, as doenças coração, cardíaco. 2º lugar, a previdência no Brasil, pessoas aposentando. Em 2º lugar vai estar a depressão. O que eu quero colocar aqui? Que a ansiedade, quando ela começa a te levar a perder noite de sono, começa a te trazer problemas no trabalho, começa a te trazer problemas para o seu físico, aí é perigoso. Então, o que é ansiedade mais? É preocupação. O que é preocupação? Olha a palavra aqui, ocupação antes. Irmã Isabel e irmã Maria, cadê elas? Me deram, para mim e para a Giselda, para nós irmos lá em Gramado, em dezembro, 5 dias, oh maravilha, hein? E aí, vai ser em dezembro, dia 20, mas agora eu já arrumei minhas malas, eu e Giselda, e fico noite e dia, ai meu Deus, que dia vai chegar? Aquela apreensão está me dando taquicardia, está me adoecendo, eu estou ficando com tique, com taque. Já viu gente com tique, com taque? Já viu? A pessoa fica só assim, ó, fica batendo. Eu me lembro quando eu tinha uns 10 anos, 9 anos, eu ficava só assim, aquela ansiedade, eu era o cara. Porque eu não quero falar aqui, porque essa questão é um estudo, né? Mas existe a ansiedade interna, que é o mau funcionamento das glândulas, que é um problema até genético. Eu já nasci quase andando, gente. Sabia que tem gente que já nasce quase andando? É genético. A minha bisavó, eu fui ver, a mulher era igual a mulher do Lampião. A minha avó também subia no último coqueiro lá para arrancar coco, minha avó. A minha mãe, misericredo. E eu praticamente nasci quase andando. Dessa área não dá para a gente trabalhar não, que são as ansiedades genéticas. É a glândula lá interna, que de repente desperta lá aquela glândula, ela solta uma química, e aí bagunça com a gente, que até a nossa cabeça fica a mil. Entende? Então a ansiedade tem levado as pessoas, e quem sabe é você que está aqui, tem levado a você viver doente, tomando medicamentos. Eu não estou dizendo que não deva tomar, que também tem essas questões, gente. Tem questões psicológicas que precisa tomar medicamento. É normal, isso aí a psiquiatria trabalha. Mas talvez você está tendo ansiedade demasiada, e a minha proposta nessa noite é que nós possamos entregar ao nosso Pai, já que hoje é dia dos pais, que nós possamos entregar diante dele aquilo que nos inquieta, aquilo que nos faz ficar sem dormir, a nossa preocupação. O que é preocupar? É eu trazer o futuro para hoje. Não pode. E é isso que Jesus chamou os discípulos aqui, porque eles estavam preocupados com a vida, com o que haveria de comer, de vestir, o que eles iam fazer da vida, do futuro deles. Aí Jesus fala para eles: não andeis ansiosos, não fiqueis inquietos com o dia da manhã, basta cada dia o seu próprio quê? Irmãos, não adianta a gente querer
poetizar, não. Por mais que a vida, nós temos momentos bons, mas aqui Jesus diz que cada dia, o quê? Cada dia é mal. Não é mal para a gente ficar aí na derrota, porque nós temos uma visão de Deus. Por isso que Jesus fala assim, olha, viva cada dia. Viva cada dia. E é difícil viver, é ou não é, gente? Porque até hoje eu sou uma pessoa que sofro de uma ansiedade, eu falo mais biológica, genética. E Deus tem me ensinado. Porque quando eu estou tratando aqui da questão espiritual, nós precisamos de entender, porque nós somos povo de Deus, nós temos um Pai que é o dono de tudo, que tem um controle de tudo, e nós podemos descansar nele. Para a gente continuar, eu quero fazer uma pergunta. O que está tirando a tua noite de sono? Quem sabe você está preocupada ou preocupado com o casamento da tua filha, com o casamento do teu filho. Meu Deus, o que vai acontecer com esses meninos? Talvez você está preocupado, meu Deus, será que eu vou passar naquele concurso? Talvez você está preocupado já, inseguro, porque na sua empresa está demitindo as pessoas. A semana passada um irmão, que eu não quero citar o nome, está trabalhando numa empresa, acho que é multinacional, e ele falando com a sua noiva, dizendo o seguinte, que já foram demitidos muitos, e ele estava com o coração taquicardíaco, porque talvez eu serei o próximo. Isso é terrível, irmãos, porque o nosso Pai quer que nós vivamos uma vida melhor, amém, gente? O nosso Pai, o nosso Deus quer que vivamos nesta vida, que os dias são maus, e apesar dos dias serem maus, Ele quer que nós possamos entregar a Ele o nosso futuro, o nosso pesar, aquilo que nos inquieta, aquilo que nos preocupa, porque Ele é nosso Pai, e o nosso Pai quer o melhor para nós. Glória a Deus, amém, irmãos? Sabe qual é o problema? Eu quero aproveitar no Dia dos Pais aqui, que muitos de nós não conseguimos descansar no Pai, que é o nosso Pai Celestial, porque os nossos pais, talvez, não foram aqueles pais que o nosso Pai Celestial queria que eles fossem. Porque quando a gente vai para a Bíblia, Deus, quando criou o casal no Éden, o propósito de Deus foi que o casal, e principalmente o homem, Adão, o pai, pudesse ensinar e traduzir a paternidade dele nos filhos. Estão entendendo? Então, por exemplo, a lembrança que eu tenho do meu pai é que ele me chamava de Ogênio. Ogênio, eu te pego, te corto no cinto e vai ser pelo lado da fivela, Ogênio. E eu sou Ogênio. Salinas, vocês lembram que eu falei aqui mil vezes já? Aquela cidade, Pernilongo, é a capital, não é da cachaça, é do Pernilongo. E irmãos, à noite, e aquele calor, e eu tinha meus medos. E quantas vezes, Ogênio, você cala a boca, vai dormir. E é por isso que hoje eu me vejo com alguns medos, e eu tenho dificuldade de entender o meu Pai Celestial, porque o meu Pai Salvador, que o propósito de Deus foi que Ele pudesse traduzir como Pai carnal a paternidade de Deus, Ele não fez. E eu também não vou ficar aqui traumatizado sem dormir à noite não, gente. Está entendendo? Não vou ficar traumatizado não, porque meu pai também, o Serafim que foi pai dele, e o Maceió que foi o avô, o meu bisavô, também não tinha conhecimento de Deus. E é por isso que tem gente aqui nessa noite, que você tem que sair aqui hoje daqui, nesse Dia dos Pais, porque muitos de nós que estamos aqui, eu falo isso, não é porque eu tenho dom de revelação não, eu sou o primeiro, que guarda ainda lá no meu subconsciente, algumas mazelas, alguns fantasmas, que na verdade, dentro da minha casa, e é por isso que o nosso Pai Celestial quer que nós, e quem sabe você que está aqui, perdoe o teu pai,
Porque muitos de nós ainda guardamos no nosso subconsciente, lá no baú da nossa alma, algumas revoltas que, por mais que você quer falar bem do seu pai, mas ainda você no fundo não perdoou seu pai. Era aquele pai que fazia as perguntas, ele mesmo respondia, não é assim? Era aquele pai que, na verdade, você viu ele cometendo algumas práticas, que quando você vem para a Bíblia para poder falar com o pai, você de vez em quando lembra do seu pai carnal. Eu me lembro, e eu quero citar aqui, de uma mulher que veio para o nosso ministério, numa cidade que eu trabalhei, e um dia quando eu pedi para ela orar, ora irmã fulano de tal, silenciou. Aí o marido dela chegou perto de mim e deu um cutucão: Eugênio, ora que ela não vai orar não. Eu falei assim: ora você. Ele falou assim: eu não posso porque ele tinha um problema de gagueira. Mas eu quero colocar, ela me contou que o pai dela amarrava a mãe dela numa mesa com corrente e batia com taca de cavalo, aquele batendo em cavalo. E ela tinha revolta do pai, e o pai dela havia falecido tinha tempo, mas lá dentro, ela estava dentro da igreja, e quando ela ia orar o pai, quando ela falava pai, ela lembrava daquele pai que batia na mãe. Entendeu? Por isso, quando eu falo aqui, não vai dar para terminar hoje, quando eu falo de paternidade e ansiedade, as nossas ansiedades hoje têm tantas, porque na verdade os nossos pais, especialmente nós homens, pais, não estamos, na verdade, ensinando sobre o Pai Celestial para os nossos filhos. Eu não posso ficar aqui só falando mal do meu pai, porque eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos de idade. E parabéns você que tem seu pai vivo, valoriza ele, cuide dele. E se seu pai e sua mãe separaram, ou se eles têm algum problema, não enfia em briga de mãe e pai não, viu? Respeita teu pai, respeita tua mãe. Eu gostei do irmão aqui, da menina aqui, chegou para a mãe e falou assim: ó mãe, a senhora resolve o problema da senhora com o pai para lá. Ó pai, vocês resolvem lá, porque eu vou continuar amando o senhor e vou continuar amando a senhora. Vocês resolvem lá, não coloca nós nesse pacote não, beleza, é isso Mas entre muitas coisas que eu lembro do meu pai Eugênio, uma coisa que marcou minha vida, que hoje eu estou aqui, ousado, porque meu pai em Brasília, foi Janete minha irmã, e meus tios, minha mãe não pôde ir. Meu pai gostava de tirar fotografias, ele começou a colocar o dedo na fotografia de alguns irmãos, e quando chegou em Eugênio, ele falou assim: vem cá João, esse aqui, Janete, eu chamou Janete e João, esse aqui vai ser líder, esse aqui vai fazer diferença na família. Quando me falaram isso em Salinas, eu estou ligando Eugênio, mas não, rapaz. Entendeu, pai? Tem hora que nós como pai erramos nossos filhos, porque eles também sabem que a vida é difícil, mas o que o filho quer ouvir do pai é: você é importante, você tem valor e você vai fazer diferença. E isso foi motivação para eu continuar sonhando, não desistir de ministério, não desistir das questões da vida. Olha o que meu pai falou: esse vai ser diferente, vai fazer diferença, vai ser líder. Muitas ansiedades que nós temos é porque quando nós enfrentamos os problemas da vida, e quando nós vamos pedir o Pai, nós não confiamos no Pai Celestial. Por quê? Porque os nossos pais carnais não geraram em nós confiança. Por isso eu quero falar nessa noite aqui, escute, em primeiro lugar, a Bíblia fala assim: se vós que sois maus como pais, sabeis dar as boas o quê? Dádivas aos vossos filhos. Se o teu filho te pedir um pão, tu vai dar para ele uma pedra? Se ele te pedir um peixe, você vai dar um escorpião ou uma víbora? Se vós que sois maus como pais, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais quem, irmãos? Veja bem, qual é a minha proposta aqui? Precisamos de entender sobre paternidade. O caminho para curar-nos dessa ansiedade que nos maltrata,
que vila impedir a nossa alma, porque a ansiedade ela nunca vai acabar, porque faz parte da realidade humana. Mas eu falo essa ansiedade, a preocupação demasiada com o futuro, a preocupação, o que vai ser da minha vida, com quem que eu vou casar. Tem rapaz aqui, talvez você moça, com quem que eu vou casar? E a gente não consegue descansar, e muitas vezes o rapaz fica, namora com um, namora com uma, namora com outra, namora com outra, namora com outra, a moça namora com um, namora com outro, e nunca se estabiliza. Primeira coisa aqui, olha, perdoe o teu pai no seu coração. Aprenda que o seu pai na época foi também um produto do meio. Porque se o pai dele tivesse Deus e soubesse os preceitos de Deus, teria te educado, te instruído diferente. Então precisa ter perdão aqui nessa noite, amém, gente? Não tem como nós descansarmos no pai se nós não perdoamos nosso pai carnal. E é por isso que porque sabia que a ansiedade, ela tem algumas roupagens: medo, uma insegurança demasiada, vaidade excessiva. Sabe aquela mulher que toda semana ela compra um sapato, uma escada? Todo dia compra uma sandalinha diferente. Sabe aquela mulher que toda semana ela tem que comprar um brinco? Na verdade, está externalizando ali uma vaidade excessiva. A vaidade, ela tem as suas roupagens. A ansiedade tem algumas roupagens. E aí hoje você fala assim: pai, o que o pastor Eugênio está pregando sobre paternidade, e Senhor, eu não aprendi sobre o Senhor. Eu ainda tenho algumas feridas no meu coração quanto ao meu pai. E você precisa de perdoar teu pai hoje, em nome de Jesus. Talvez você que está aqui, que me ouve, e você fala assim: poxa, é porque você não conheceu meu pai, pastor. Era um homem terrível. Quantas vezes eu vi ele agredindo, batendo na minha mãe. Eu vi ele e minha mãe sofrendo porque ele tinha outros casos. E você vai citando, e não temos como fugir da vida. Deus que estabeleceu a família e estabeleceu essa ideia de pai e de mãe. E ainda que aí as pessoas querem mudar essa ideia de não ter mais pai. Sabia que eles estão querendo não ter mais pai, sabia, Márcio? Que vai ter agora é o cuidador. É o pessoal da ideologia de gênero, essa ideia aí. Não vai ter mais pai, porque não pode mais comemorar Dia dos Pais. Como é que fica aquele menino que não tem pai? Infelizmente a vida é assim, ué. Eu mesmo tomei, foi 3 bombas, fazer o quê? Eu tinha nota vermelha direta, agora não pode dar bomba mais. Ó, não pode dar bomba. Ah, não pode ter nota vermelha, vai dar nota que coisa? Então roxa? Então é o seguinte, e não tem como fugir. Pai, foi Deus que colocou esse negócio na Bíblia. Foi Deus que instituiu o matrimônio. E você precisa de perdoar seu pai. Talvez seu pai já morreu, você foi até no túmulo dele lá, e você talvez colocou até algumas flores, mas ele está vivo dentro de você, e está vivo no seu subconsciente, com desejo de vingança. Eu tive, já tem algum tempo, um filho já barbado. O pai morreu, e ele chegou no caixão e falou com o pai assim: vai desgraçado, agora você me bate igual você me batia, para você ver. Diante do Espírito Santo de Deus aqui, gente. E eu tive lá, e ele falando assim: ó, vai desgraçado, agora você me bate quando batia, agora você viu onde você está. E até pouco tempo aí, ele não perdoou o pai dele. E ele me contava o que o pai dele fazia com ele. Nós só iremos entender a paternidade de Deus para curar das nossas ansiedades, das nossas idiosincrasias, mazelas guardadas, só quando nós perdoarmos os nossos pais, especialmente o seu pai, e falar: Deus, eu perdoo o meu pai. E você precisa de ser restaurado em nome de Jesus, amém? Como então curar? Não é da ansiedade, porque é muita presunção eu dizer isso, porque a ansiedade sempre ela vai acontecer. Mas desses momentos aí que você está vivendo, dessa ansiedade que você está aí sofrendo, primeiro, é preciso descansar nesse Pai, que é o nosso Pai Celestial, amém? A ideia de pai, no grego, é pater, é aquele que protege, é aquele que cuida, é aquele que sustenta, é aquele que provê, é aquele que guia, orienta. Esta é a ideia no grego
bem na antiguidade lá na Grécia, que eles entendiam de pai, chegando ao ponto das tribos ter o líder como pai. Por isso, quando Solidário falou que pai é um pai, pastor Júnior, existe a ideia deste pai, a ideia daquele que cuida, que protege, que orienta, que sustenta, que provê. Então é preciso você entender que talvez seu pai não te protegeu, não cuidou de você, mas o Pai Celestial, Ele é Deus, Ele te protege, Ele cuida de você, Ele vai prover isso que você está aí tão angustiada, tão angustiado, e entrega a Ele e diga: ó Senhor, meu Pai, eu quero descansar no Senhor. Amém, amados? Então descansa nele. A Bíblia diz no Salmo 37: descansa no Senhor. E que mais? Vamos começar essa parte agora, a parte de término, para você entender qual é a ideia de deixar que Ele cuide da ansiedade como pai. Que a primeira é descansar. Aqui nós temos Liz, temos lá também Helena, tem algumas criancinhas aqui. E eu quero usar esse texto para mostrar o que é descansar no Pai, nos braços do Pai. Porque o salmista Davi, no Salmo 131, ele fala assim: não é altivo o meu olhar, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança, como Helena, como Liz, desmamadas, se aquietam nos braços de sua mãe, assim também é a minha alma para contigo, Pai, para contigo, Senhor. Depois separa, Heron, mais Priscila, você também, Alex, mais Virgínia, e quem mais tem criancinha aqui, e observa, porque Deus usa as questões da vida. Quando a criancinha, eu lembro quando Luninha ou Melicinha, eu achava chique demais, que tem que esperar aquele momento do arroto, não é isso? Tinha que esperar. Aí quando ela mama naquele lábio assim, de repente aquele leite desce, e ela pega e dorme. Eu quero desafiar você pela fé, para que você se aquiete nos braços do teu Pai, nosso Pai que é Deus, o nosso papai, oh glória a Deus, o nosso papai do céu, que faz nos descansar nele, e Ele quer para curar-nos da ansiedade, é o que Jesus diz aqui. Não fiquem preocupados com o dia da manhã, porque o Pai, Ele vai cuidar, Ele vai sustentar. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, não tecem, não colhem, não guardam no celeiro, e o nosso Pai Deus tem cuidado. É Ele que vai cuidar do teu filho, amém? Não fica preocupada, quieta não, minha irmã, está doente. Deixa Deus cuidar da tua filhinha, deixa o papai cuidar do seu filho, entrega a Ele isso. Essa inquietação, essa preocupação com daqui 4 meses, não tem como você trazer o amanhã para o hoje. Descansa nele. A Bíblia diz no Salmo 46, para nós entregarmos a inquietude a Deus. Deus é exaltado. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele vai cuidar, amém? Quando falar de descanso, essa semana, Melicinha me ligou, e ela é engraçada, porque é um pouco pão durinha, tinha um dinheirinho lá guardado, economizando. Mel, quanto você tem na poupança aí, Mel? Ah, papai, quanto, Mel? Ah, eu tenho 1.000 e pouco. Aí eu falei, porque ela tinha falado: papai, tem que trocar o extintor do carro. Ela está com o carro lá e o extintor venceu. Aí eu falei assim: e aí, Mel? É porque é 130. Eu falei: mas quanto você tem na poupança? Para você ver. Achei engraçado, é a liberdade que eu tenho com ela como filha. Aí eu falei: faz o seguinte, Mel, pega o seu dinheiro aí, mas vou desaplicar. Eu falei: fica tranquila. No dia seguinte eu fui no banco e depositei 200.
Eu falei assim: você gostou? De que, papai? Confere para você ver aí. Eu coloquei 200. Ó, eu juro, foi quase 1000%, minha filha. Obrigado, te amo, te amo, te amo. Vou lá. Então é o seguinte, você está entendendo a questão? E eu fico vendo, porque eu estou traduzindo para Melissa e Luna, para Mel e Luna, exatamente isso, a paternidade de Deus. E nós precisamos de entender que Ele vai cuidar. Eu estou usando meu caso, ter feito isso com Melissa, porque a sua necessidade coloca para Ele. Aí em segundo lugar eu quero compartilhar isso. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas, o quê? Então, em primeiro lugar, é descansar em Deus. Segundo lugar, então, vamos entregar a ansiedade a Ele. Filipenses 4 diz: sejam conhecidas diante de Deus o quê? Todas as vossas ansiedades, as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós, Ele quer cuidar de nós. Aí eu quero até desafiar você que é filho. Não fica vexado de falar com seu pai com carinho não, mas com respeito: ó pai, eu estou precisando. Agora também não abusa do seu pai não. E quando seu pai não te der alguma coisa, seu pai carnal, entenda, porque ele está vendo: ó, não vou te dar isso não, porque você não está no momento. Eu não tinha pai, mas eu tinha mãe. Minha mãe foi pai. E eu cismei com 16 anos comprar uma moto em Salinas. Eu tinha um amigo lá, Bada. Lembra de Bada? Bada estava vendendo uma moto lá. E eu cismei, endoidei minha mãe, esperneei, endoidei minha mãe para comprar essa moto. Ela financiou a moto. Primeira viagem que eu fiz, eu caí, rasguei todinho. E ela falou comigo: meu filho, você precisa ter carteira. Era 16 anos para você ver naquela época, né? Meu filho, você espera o tempo. Não, eu quero. De vez em quando eu fico até hoje pensando que a gente faz de jeito com Deus. Pai, eu quero, pai. Deus, calma, não é agora não. Pai, eu quero, calma. Ele quer o melhor para nós. Por isso, seja conhecido diante dele todas as nossas, o quê? Outra coisa aqui, o Salmo 37 fala assim: agrada-te do... Tem duas versões desse salmo, eu quero falar outra aqui. Agrada-te. Então muitas vezes você fica só naquela: eu vou agradar do Senhor, eu quero trabalhar para Deus, eu quero viver na santidade, eu quero orar, eu vou ler esse ano a Bíblia toda de joelho, porque eu quero agradar do Senhor. Mas a ideia não é essa. Isso é bom? Maravilhoso, é uma maravilha. Mas a ideia é agradar daquilo que Ele está fazendo, porque Ele é o Senhor. Entenda a ideia? Agrada-te do Senhor. É ficar feliz com aquilo que Deus está fazendo, que o Pai está fazendo. Porque de repente você orou a Deus, você buscou a Deus, você está passando por um momento de desemprego, com alguma situação de enfermidade, e sabe o que Deus está falando? E quer que nós façamos para poder acabar com essa ansiedade doida? Descanse e agrada-te do Senhor, porque tudo que Ele faz é perfeito, amém? Tudo que o nosso Pai faz é perfeito. Então a ideia, Fernando, não é ficar: eu quero te agradar a Deus. Não, eu vou agradar. Olha, faz parte do louvor da igreja, do coral da igreja. Trabalhe para o Senhor, que Ele vai te recompensar. Olha o que diz aqui: agrado do Senhor. A ideia é falar: Senhor, eu estou feliz. O Senhor permitiu o meu marido ficar desempregado, estou feliz. Não é loucura? Fala a verdade. É ou não é loucura? Agrada-te do Senhor. Deus permitiu que o meu filho não passasse daquela prova. Eu não vou ficar triste não, eu vou agradar do Senhor, daquilo que Ele faz. Porque tudo que Deus faz, o nosso Pai faz, é perfeito. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Olha, nós precisamos de entregar ao Pai a nossa ansiedade. Fala comigo: paternidade e ansiedade. Eu quero, antes de a gente orar, dizer o seguinte: o Salmo 37 continua dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais o quê? O restante Ele fará. Qual é o caminho, pastor Gênio? É isso aí. Essa preocupação, essa inquietude pode ser assim. É isso que está te atormentando. E outra coisa, hoje eu estava, aí eu quero falar isso aqui. Eu tenho que voltar.
Eu quero até procurar essa irmã. Cadê Soledade? Ô, Soledade, mas a gente já vai amadurecendo na vida, não é verdade? Tinha um casal aqui antigamente, uma irmã, chegou um dia e falou comigo assim: ó, pastor Eugênio, eu respeito muito o senhor e te admiro muito, mas o senhor me faz lembrar meu pai. Meu pai era um homem grosso, estúpido. Olha para você ver. Meu pai era um homem, pastor, igual até a altura do senhor. Cadê Giselda? E eu fiquei lá em casa, miserável, pensando o quê? Porque a gente, como pastor, a gente fica pensando que a gente é anjão. Eu sou perfeito. Ó, para você ver, gente. Já tem quantos anos? Já tem uns 9 anos tem que ela falou isso. Agora que eu estou caindo na real, que eu era igualzinho o pai dela mesmo. Cadê Priscila? Uma época já falou assim: Priscila tem medo de você. Ué, eu quase pegava a Priscila no colo. Um dia uma jovem falou comigo: pastor Eugênio, eu tenho tanto medo de falar com o senhor. Eu falei: eu tenho que mudar. Eu estou falando isso aqui não é para tirar onda que eu sou humilde não, porque Deus sabe como é que eu sou orgulhoso. Tá ligado, né, com o negócio? Então e eu quero procurar, você lembra quando você falou isso? Eu gemi. Porque a gente tem esse negócio, né? De falar: Senhor, eu sou homem de Deus. Homem de Deus infusado, é só mulher que sabe disso. Homem de Deus. E eu acho que eu estou fazendo agora meus 52 anos. Oh, glória. O ano que vem, né? Já fico com raiva que eu falo 52. Minha mãe falava assim: olha, quando você fez 51, passou alguns segundos, já é 52. Sabe? E eu quero dizer à igreja aqui, quem me acompanhou aqui, e tem me acompanhado, e a própria Luna aqui dá testemunho, porque um dia lá em casa, Giselda falou assim: as meninas estão com medo de você. Quando você chega aqui, as meninas dão vontade de esconder de você. Não fala com ninguém não. Não fala não, Patrícia. Um dia eu cheguei em casa, aquele jeitão meu, sabe? Eu era muito espaventado. Minha mãe fala espaventado, sabe o que é isso, Walter? Espaventado. Aí, caçando Melissa, sabe onde é que Melissa estava? Debaixo da cama com a mochilinha. Eu caçando e tal, e procurando, você não tem condições. Então viram ele. O que aconteceu? Sabe o que ela falou? Que ia fugir. Esse é o pastor santinho que vocês pensam que tem. E eu naquele Eugênio bravão, sabe? Eu falei assim: se você fosse no inferno, eu ia lá te buscar. Graças a Deus. Aí a paixão da minha vida está aqui, Giselda, que me ajudou muito. É isso, gente. A gente vai aprendendo. Nós vamos amadurecendo. E o que eu quero dizer com isso? Para Deus tratar comigo, Ele precisou de usar pessoas que eram pessoas caríssimas para mim aqui, que saíram da igreja, que não suportaram eu não me suportaram. Você tem uma ideia, Cabral? Uma vez quando eu cheguei para aqui, tem 18 anos, um cara ficava zoando na rua aqui, eu peguei uma tranca da porta e falei: se entrar que eu te quebro. Vai para você ver, rapaz. Mas que baixinho invocado. Diz que toda baixinha, agora você tem que esperar. Diz que toda baixinha e baixinho é terrível. Você pode ver mulher baixinha, o homem de 2 metros, ela... o cara fica quietinho. Mulher baixinha, rapaz, é terrível. E homem baixinho? Homem baixinho, você pode ver. Falou de um homem encrenqueiro, você vai olhar, aquele baixinho. Falou de homem encrenqueiro, rapaz, você pode ver. E peitudinho, igual o pastor Eugênio assim, ó. Uns ombrinhos assim, meio grossinho, parrudinho. São esses. Viu, João Pedro? Esse parrudinho que é perigoso, rapaz. E alguns deles, inclusive, pastor Eugênio, se bateu o pé, ele ficou... Mas disse que vai lá em enfrentamento, né? Para terminar, gente. É brincadeira, mas é uma brincadeira verdadeira. Tem horas que o Pai vai permitir a gente passar momentos de perdas, de angústia. Eu já falei com vocês que eu tive depressão, fiquei culpando presbítero, igreja, foi tudo, era minha dificuldade, as minhas encrencas pessoais.
E tinha vezes que eu ficava culpando minha mãe, meu pai. Minha mãe me bateu. Até que um dia o pastor disse: enquanto não parar com essa bestagem sua, você não conserta. E Deus é assim, irmãos. O nosso papai, nosso Pai Celestial, Ele quer que nós compreendamos isso. E quando nós entregamos diante dEle a nossa ansiedade, e Ele está falando comigo e contigo assim: olha, deixa eu cuidar de você, deixa eu te colocar no colo. Eu quero falar com você aqui, se você tiver privilégio de fazer um carinho no seu pai. Mel teve aqui, eu falei assim: vem cá, deixa eu dormir com você. Vamos dormir comigo aqui, meu Mel? Você deita aqui um pouquinho. Eu peguei e coloquei os pés sobre ela, ela colocou os pés sobre mim. Oh, maravilha. Luninha, quantas vezes eu chego: vem cá, vem dormir, vem cá com nós aqui. Luninha, vem pra cá, filhinha, dorme com nós aqui. Se você tiver oportunidade, como homem, como menina, de abraçar teu pai, de fazer um cafuné nele, de fazer uma gracinha com ele. E você, pai, não perca essa oportunidade não. Invista no teu filho, para que o seu filho entenda e vocês entendam que na verdade é isso que nosso pai quer fazer em nós, um cafuné, e dizer: deixa eu cuidar de você, eu vou cuidar de você, não preocupa não. Ele cuida, gente. E a Bíblia diz que Ele faz infinitamente o quê? Mais. De repente você está pedindo a Deus, ao papai do céu, um lote, Ele vai te dar uma casa pronta. Quando eu falo daqui, gente, não é que Ele vai mandar um anjo trazer: toma aqui, meu filho, não é isso não. Você vai ter as estratégias, mas Deus vai facilitar para você, o pai vai. De repente você esperando que Deus te dê um carro 2005, de repente você vai ter um carro já 2016. É confiar nele, é entregar a Ele, confiar nele, porque Ele sustenta e supre as nossas necessidades. Vamos ficar em pé, vamos orar? Hoje dia a gente continua, porque essa mensagem são, na verdade, 9 mensagens de paternidade e ansiedade. Coloco sobre isso. E essa é uma das mensagens que nós tiramos para compartilhar com vocês. E antes de orar, enquanto você está aí, eu quero pedir você para baixar sua cabeça. Eu gostaria de orar. Primeiro agradecendo a Deus pelos nossos pais, agradecendo também a Deus por Ele ser nosso Pai. E depois eu quero orar, que talvez tem gente aqui, você que me ouve nessa rádio, você que clicou aí nessa nossa conta no YouTube, talvez você está ansiosa, perturbada com o dia da manhã. Quem sabe você tem tido desejos os mais terríveis. Você se vê num beco sem saída, e eu quero desafiar você que está aqui, você que me ouve, para que você entregue a Deus, que é dono de tudo, que é o dono das nossas vidas. Ele conhece o nosso amanhã. Se entrega agora diante do Senhor, fala: Deus, eu preciso disso, Senhor. Não saia daqui sem falar: Pai, tem algumas coisas de mim, eu ainda guardo algumas coisas contra meu pai. Quem sabe até teu pai que já morreu, e você precisa perdoar aí dentro de você. Simplesmente seu pai, ele queria acertar. Sempre eu falo com minhas filhas, falo com Luninha e Mel: filhinhas, me perdoe, me ajuda a ser um pai melhor, me ajude a cuidar de vocês. Assim também é você. No fundo, o seu pai queria, mas não teve orientação, não foi orientado. E você que é pai, que está aqui, que me ouve, que tem filhinhos pequenos, não cometa os mesmos erros que seu pai cometeu. Você tem Deus. Transmita a paternidade de Deus para eles, com a sua vida, com o seu cuidado, honrando. Muito obrigado, Deus. Queremos fazer agora um altar de gratidão ao Teu nome, pela Tua bondade. Queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de poder chamá-lo de Pai. Tu és o nosso Abba, Papai. E Deus, nós temos tantas
tantas arranhuras dentro de nós, tantas coisinhas que ainda bloqueiam a nossa vida, impedindo-nos de ter uma melhor intimidade com o Senhor, e por isso eu sofro. Fico inquieto com minhas filhas, inquieto com Melissa lá distante. Quantas vezes eu fico inquieto com o futuro, mas nós queremos agora, eu e os irmãos, queremos colocar diante do Senhor e te pedir: ensina-nos sobre paternidade, ensina-nos sobre o descansar em Ti. E eu quero entregar nessa noite a algumas pessoas que estão aqui, que me ouvem, que me assistem, pessoas que estão inquietas, preocupadas com o amanhã, incertas o que vão fazer da vida. Quem sabe algum empresário que está preocupado com a crise do país. Talvez esse pai que está aqui nessa noite pensando: o que vai ser dos meus filhos? Oh, papai do céu, meu pai, nosso pai, em nome de Jesus, dê paz a este pai. Ó Espírito Santo, derrama sobre cada pai que está aqui, cada mãe, essa quietude que vem do Senhor. Nos ensina a descansar em Ti e esperar em Ti, porque quantas vezes, inclusive acontece comigo, eu fico apreensivo demais. Eu entrego diante do Senhor o futuro das minhas filhas, o futuro de cada um que está aqui. Eu entrego diante do Senhor o futuro desta igreja, e nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Nos ensina a ser filhos também, Pai. Nós não sabemos ser filhos, ainda não aprendemos tudo, como comportar, como Te agradar, não sabemos. Então não olhe para nós pela maneira como somos, essa visão tão míope de filhos que temos, essa visão que distorce a realidade do que é o caráter deste Pai eterno que é o Senhor. Cura-nos, ó Deus, me cure, para que eu possa ser um filho amado do Senhor. A Tua palavra nos diz que Enoque andou com o Senhor, Elias foram tomados pelo Senhor. A Tua palavra nos diz, no Monte da Transfiguração, quando o Senhor disse para os discípulos que estavam ali: esse é o meu filho amado. Nós queremos ser filhos amados do Senhor, nós queremos Te agradar, Pai. Então nessa noite, Senhor, eu sei também que tem pessoas aqui que trazem traumas, que trazem feridas da alma, que só o Senhor, Pai, que penetra lá nos meandros da nossa alma, no cerne do nosso espírito, só o Senhor pode arrancar essa mágoa, arrancar este trauma, arrancar isso que impede alguns de serem livres como filhos do Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Lá fora tem um cafezinho gostoso, que você possa nessa noite sair daqui entendendo que Deus te ama demais. Amém? Obrigado pela atenção, gente. Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou: que tamanho tem o meu mundo? O pensador respondeu: tem o tamanho dos seus sonhos. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Se seus sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor, suas primaveras não terão flores, suas manhãs não terão orvalho, sua emoção não terá romances. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis, faz dos idosos jovens, e a ausência deles transforma milionários em mendigos, faz dos jovens idosos. Os sonhos trazem saúde para a emoção,
equipam o frágil para ser autor da sua própria história. Fazem dos tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades. Sonhe, Augusto Cury. Lição do rato. Certa vez, um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo uma caixa. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos: há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa! A galinha: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Por favor, não me incomode. O rato foi até o porco e: há ratoeira na casa! Ratoeira! Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar por você. Mas fique tranquilo, que o senhor será lembrado nas minhas orações. O rato dirigiu-se à vaca e: há uma ratoeira na casa! O quê? Ratoeira? Por acaso você acha que eu estou em perigo? É claro que não. Então o rato voltou para casa desolado e abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima. A esposa do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira não havia pego um rato. A ratoeira havia prendido a cauda de uma cobra venenosa. É isso mesmo, a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. A esposa do fazendeiro voltou para casa, porém com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram para visitá-la. Então, para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Moral da história: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um é problema de todos. Nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Pense nisso. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha.
Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Um homem perguntou a um sábio se ele deveria ficar com a sua esposa ou com a sua amante. O sábio levou 2 flores em suas mãos, uma com uma rosa e a outra com um cacto, e perguntou ao homem: se eu lhe der uma dessas flores, qual delas você escolhe? O homem sorriu e disse: a rosa, é lógico. És prudente, respondeu o sábio. Às vezes, os homens são movidos por beleza externa ou pelo mundano e escolhem o que lhes parece brilhar. A rosa é mais bela, mas morre logo. O cacto, por sua vez, independentemente do tempo ou clima, ele permanece o mesmo, verde com espinhos, e um dia vai lhe dar a flor mais bonita que você já viu. Sua esposa conhece seus defeitos, suas fraquezas, seus erros. Com ela você grita seus momentos ruins e ela está sempre pronta a te ajudar. Sua amante quer seu dinheiro, sua felicidade, seus espaços, fantasias e seu sorriso. Na primeira dificuldade, não hesitará em te trocar por outro amante jovem, feliz e com dinheiro. Agora diga-me, homem, com quem você quer ficar? Dê valor à sua esposa, e não importa como ela é por fora, pois o que vale mesmo é o que de bom ela é por dentro.